sou a Mais Infante, jornalista e uma das apresentadoras da primeira temporada do Videocast Drafters, um programa que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Essa é uma iniciativa do Projeto Draft, uma plataforma sobre inovação na vida e nos negócios, que está comemorando 10 anos de história agora em 2024. E nessa temporada de estreia do Drafters, o tema é o futuro do trabalho e as tendências que estão definindo hoje o mercado de amanhã. Nos episódios anteriores, já discutimos sobre a semana de 4 dias, o etarismo, a crise climática e parentalidade. Agora, no 5º episódio, vamos falar sobre saúde mental no ambiente corporativo. O Brasil é considerado, pela Organização Mundial de Saúde, o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. 9,3% da população sofre com ansiedade. E, claro, isso se reflete nas empresas. O número de afastamentos do trabalho por questões de saúde mental cresceu 38% em 2023, segundo dados do INSS, o que é considerado um número alto. Outro dado de uma pesquisa de 2024 da Gallup, em 160 países, mostra que o Brasil é o 4º com trabalhadores mais tristes e com raiva na América Latina. Muitas vezes negligenciados por desconhecimento ou preconceito, os transtornos mentais não podem mais ser ignorados pelo mundo corporativo. Até porque as consequências disso tudo são sentidas não só pelos colaboradores, mas pelas empresas também, em forma de absenteísmo, falta de produtividade, gastos com convênio médico ou turnover elevado. E aí, será que a saúde mental é responsabilidade corporativa? Para discutir sobre essa questão tão complexa no mundo do trabalho, eu vou falar hoje com a doutora Dulce Pereira de Brito, gerente médica de bem-estar e saúde mental do Hospital Israelita Albert Einstein e especializando em saúde mental nas empresas pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Doutora Dulce, seja muito bem-vinda ao Videocast Drafters, é um prazer recebê-la aqui. Bom estar aqui, obrigada. Eu queria começar te perguntando qual que é, afinal, a responsabilidade das empresas sobre a saúde mental dos colaboradores. Eu costumo dizer que a responsabilidade é comparável àquela das escolas em relação aos alunos, às crianças, porque as empresas, as organizações estão para o adulto, assim como a escola está para a criança, ou seja, é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo acordado. É o lugar onde a gente tem mais interação com pessoas diferentes, né? Com faixas etárias diferentes, com perfis diferentes. É onde já existem programas de desenvolvimento de pessoas, é onde aparece uma série de desafios e estresses. Então, é um celeiro ótimo para fortalecer a nossa saúde mental. Tem um autor que diz que as empresas são a primeira linha de defesa da saúde mental da gente adulto, depois da nossa família. E eu acrescento a primeira linha de defesa ou de ataque. Vai depender muito da cultura e de como as coisas acontecem nessa organização. Certo. E quais são os transtornos mentais, né, que mais afetam os trabalhadores aqui no Brasil e como que eles afetam as empresas diretamente? Esses adultos e esses jovens que, dentro das organizações, desenvolvem questões de saúde mental, eles trazem para dentro da empresa aquilo que já existe na sociedade. E essa crise global de saúde mental que vivemos no mundo, ela repercute dentro das organizações. Então, são transtornos de ansiedade, desde ansiedade generalizada, pânico, todos os outros, transtornos de depressão, estresse, gente. Estresse profissional, estresse específico do trabalho. São essas principais questões que acometem a nossa população que está dentro das organizações, né? E isso tem afetado as empresas de que maneira? São dois extremos. Quando a gente fala em saúde mental, muito se pensa na doença ou no transtorno mental. Então, do ponto de vista de transtorno mental, hoje ele já ocupa o top 3 das principais causas de afastamento nas organizações. Então, afeta porque afeta financeiramente as empresas. Não é só a saúde das pessoas que está afetada, mas a saúde da organização.
Mas além de afetar, porque as pessoas adoecem, afastam-se, tem dias, faltam muito, né? As taxas de absenteísmo são muito altas para as pessoas que estão acometidas de transtornos mentais e não estão devidamente bem tratadas. Você tem também um impacto na produtividade. Tem um dado americano muito interessante que diz o seguinte: para cada pessoa que falta, para cada um que falta por uma questão de saúde mental, você tem pelo menos 3 a 5 que estão trabalhando, mas que estão no presenteísmo, ou seja, estão trabalhando, mas não conseguem dar o melhor de si, não conseguem se concentrar, não conseguem criar, não conseguem sequer, muitas vezes, resolver problemas simples do dia a dia. E uma coisa importante também de saber: nem todos adoecem, mas muitos sofrem. Tem muita gente sofrendo, não é? E nem por isso elas estão propriamente ditas adoecidas. E há hoje um olhar muito para o adoecimento, o que já é um avanço. Mas a ideia é como é que a gente olha para as pessoas que ainda não têm um CID-F, que ainda não têm uma doença diagnosticada, mas estão sofrendo, estão ali, né, numa linha que a psicologia positiva chamaria de definhamento, em oposição ao florescimento. Uma prática muito comum hoje em dia é oferecer benefícios, né, voltados para a saúde mental, então às vezes é terapia, uma meditação, enfim. Mas no dia a dia, muitas vezes as pessoas acabam não se engajando tanto nisso. Então eu queria te perguntar como promover esse engajamento e se você acha que isso é suficiente para lidar com a saúde mental ou que as empresas também têm que ter outros tipos de investimento. Eu acho que é muito importante ter vários benefícios para que as pessoas possam se engajar, mas você precisa ter coerência entre o que você oferece e o que você faz. O que é muito comum, por exemplo, vamos oferecer uma sala de descompressão. Mas por que a gente precisa de uma sala de descompressão? Provavelmente porque a gente está comprimindo, 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 não é? Existe um termo que em bem-estar corporativo que é o paralelo, é uma analogia com o greenwashing. Sabe, greenwashing, daquelas empresas que se dizem ecologicamente corretas, mas na verdade não são. Existe um termo paralelo em bem-estar e saúde mental nas organizações que chama well-being washing. Eu não posso fingir que eu estou oferecendo bem-estar e saúde mental. Não basta uma mesa de ping-pong. Se depois, quando as pessoas voltam para dentro da área de trabalho, elas vão passar por questões assim que as colocam, que aumentam demais a experiência delas em estresse, em mal-estar, em sofrimento, sabe? Então, a gente precisa olhar como é que a gente faz aqui, como é que é nosso modelo de atuação. A gente olha, sem dúvida nenhuma, para um bom apoio psicossocial. Então, as pessoas têm que ter acesso a um psicólogo, acesso a um médico de família, acesso a um psiquiatra, enfim, acesso para cuidar da sua saúde mental. Mas antes disso, a pessoa tem que ter uma boa saúde integral, saúde física, saúde, bem-estar mental, financeiro. Então, olhar para isso também. Como que eu ofereço isso de uma forma muito, muito coerente? Então, benefícios que conversem com aquilo que ele vai ver no dia a dia. E por isso também a gente olha para o bom trabalho. O que significa isso? Olhar para os processos, para o desenho do trabalho. Olhar para a forma como as pessoas estão sendo cobradas, olhar para a forma como a gente está realmente olhando para a sobrecarga de trabalho, olhando para a autonomia das pessoas, para a gestão de mudanças. Então, como que eu olho para esses processos? E, por fim, uma boa gestão. Como é que eu preparo esses líderes que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão estressados, que querem que querem fazer uma boa entrega para a organização. Mas a gente precisa contar para eles e a gente precisa colocar nos nossos BSCs, na forma de premiar esses líderes,
que não basta só a forma, o que eles entregam, sabe? As metas, os resultados, mas como eles entregam, a que custo, como é que estão as pessoas debaixo dele, qual é o impacto deles na equipe, qual é a experiência da equipe com essas lideranças, como é que a gente apoia essas lideranças, porque elas querem acertar, falta ferramenta. Então, para resumir aí a tua pergunta, eu acho que a gente pode oferecer mesas de ping-pong, mas a gente também tem que oferecer processos de trabalho que sejam psicologicamente seguros. E a gente precisa fortalecer nossa liderança, apoiando-as e dando para elas conhecimento, ferramentas, habilidade, prontidão para que elas também sejam líderes, eles também sejam líderes psicologicamente seguros. Acho que esse é o segredo, né? E essas lideranças também precisam ser acolhidas, né? Nas questões que elas mesmas têm. Sim, porque todo líder tem um líder, né? Todo mundo. Então, na verdade, existe uma cascata de eventos. É quase como, sei lá, é quase como um efeito dominó. De verdade, o líder ele é o espelho. Ele é um modelo, ele modela o comportamento, sem dúvida. Mas o que eu percebo é que a maior parte da liderança não quer prejudicar o colaborador, ela não quer ser um líder disfuncional, um líder tóxico. Muitas das vezes sequer percebem a sua influência sobre a sua equipe, né? Às vezes, o líder que é muito controlador, ou que ele é de altíssima performance, às vezes ele coloca o sarrafo tão alto, tendo a si mesmo como modelo, e ele não percebe, às vezes, que cada um de nós tem uma forma de entregar, de agir. E se a gente respeitasse isso, e se a gente fortalecesse o que as pessoas têm de melhor, e não os nossos gaps, a entrega seria muito melhor, de muito melhor qualidade, com muito menos sofrimento. Doutora Dulce, a geração Z, né, essa que está na faixa ali dos 15 aos 29 anos, ela é vista como uma geração que busca muito mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E muitas pesquisas apontam que eles, inclusive, pediriam demissão de um cargo, né, se eles não sentissem que não está sendo bom para a saúde mental. Queria saber da senhora o que isso diz sobre o futuro do trabalho e sobre como que as empresas devem ser daqui para frente, tanto para reter quanto para conquistar novos talentos. Mas eu acho que isso diz, mais do que do futuro, isso diz sobre o presente do trabalho. O que significa? Eu acho que o que eles estão querendo dizer no subtexto, o que eles estão querendo dizer nas entrelinhas é que o jeito que está, talvez não esteja bom, está pesado, está difícil. Então, eu vejo muitos líderes, muitos mesmo, dizendo como sofrem com a geração Z, porque a gente não foi treinado para lidar com com esse novo mindset, com essa nova mentalidade da liberdade, né? Não, e é isso, estamos vivendo um mundo líquido, como dizia Bauman, né? Aonde as pessoas não querem mais ter aquela rigidez, a rigidez talvez do horário para entrar, do horário para sair, a rigidez do onde eu trabalho, né? Se eu trabalho na empresa, se eu trabalho em casa, eles trabalham, é tudo muito mais fluido. E a gente precisa aprender com isso. Eles têm muito a nos ensinar. Óbvio, são jovens, então às vezes a forma como eles colocam as coisas nos deixam inquietos, porque desafiam os líderes, como nós, como jovens, desafiávamos nossos líderes, nossos pais, só que eles de uma forma muito mais potencializada, porque vivemos num mundo onde todas as instituições e autoridades estão sob cheque. De novo, citando Bauman, né? Então, eu acho que vai impactar, sim, na nova forma de viver,
Porque eu espero, embora eles digam que não queiram ser líderes, né? As pesquisas dizem, eles serão próximos líderes, não tem jeito, né? E eu espero que eles tragam essa maneira de melhor integração vida-trabalho para dentro das relações de trabalho. Eu espero que eles consigam fazer isso. A nossa geração trouxe coisas muito boas, agora eu espero que eles continuem aprimorando essa relação que a gente tem com o nosso trabalho. O trabalho é tão central nas nossas vidas, né? Mas ele não pode ser algo. Tem que ser bom, tem que valer a pena. Não é só pelo salário, sabe? Eu acho que é isso que eles estão clamando. Eu queria agora falar um pouco com a senhora sobre preconceito, né? Porque sempre que a gente fala de transtornos mentais, acaba aparecendo essa questão. Como que as empresas e as lideranças, elas vêm trabalhando para desmistificar esses tabus relacionados à saúde mental e a diagnósticos, né? Como a ansiedade, a depressão, o burnout no trabalho, que até pouco tempo atrás, nesse ambiente, era visto como uma demonstração de fraqueza, né? Como que está essa situação aí agora? Eu acho que a pandemia mostrou para todo mundo, do CEO até o, sei lá, a pessoa que está lá na base da pirâmide social dentro das organizações, que, enfim, a saúde mental ou a perda dessa saúde mental pode acometer a qualquer um de nós. Um em cada 5 brasileiros tem ou terá uma questão de saúde mental ao longo da sua vida. Então, eu costumo dizer que será alguém muito, ou será você mesmo, ou alguém muito perto de você. Costumo dizer que daqui a pouco será tão comum quanto usar óculos. Então, não dá mais para a gente achar que isso é só uma questão de falta de força de caráter. A mensagem que eu tenho é a seguinte: a maior parte das pessoas, elas não fingem que estão doentes. A maior parte das pessoas fingem que estão bem. E esse é o problema. Porque por conta do preconceito ou do estigma, as pessoas vão trabalhando mesmo sem estar legal. Aumenta a maquiagem, fecha a câmera de vídeo na hora da reunião, evita sair para almoçar com os colegas, e assim vai se escondendo e sofrendo e agravando, até que uma hora quebra. Então, muitas vezes, as pessoas, como eu vou dizer aqui, entre aspas, quebram, não é por excesso de fraqueza, é por excesso de força. É por ter sido forte por muito tempo. E, ao mesmo tempo, não ter recebido, talvez, o devido apoio necessário. Seja na identificação mais rápida, mais precoce de que ela não está bem, ou seja, na escuta. Eu vejo casos inacreditáveis das empresas que a gente trabalha, que a gente tem nossos programas de saúde mental lá dentro, de pessoas que vêm e falam: olha, eu falei que eu não estava bem, que eu estava, sabe, pessoas às vezes chorando. E a pessoa fala: olha, toma um copo de água e vai embora. Enxuga, sabe, bem numa linha de engole choro, né? Eu acho que hoje as lideranças de todos os níveis e todo mundo está mais consciente de que saúde mental é algo que pode atingir a todos nós. Mas ainda tem muito caminho pela frente para desmistificar. E uma forma de desmistificar é lembrar a todo mundo que isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é olhar do lado e ver que você também conhece alguém que você ama muito, que provavelmente passou, está passando, passará por isso. É normalizar o assunto. Dentro das organizações, a gente foi ensinado, e nas escolas também, a estimular muito o pensar, a inteligência, e não sentir. E aí, quando tem que tocar as emoções, a gente fica inseguro,
E é por isso que tem que ajudar os nossos líderes a reconhecer que alguém está precisando de ajuda e ajudá-los a saber o que eu faço. Porque é uma coisa que eu ouço muito, o que eu faço? Como eu faço? O que eu falo? O que eu não falo que pode piorar a situação, né? Então, mostrar-se próximo, confiável, mostrar-se aberto, como se diz, mostrar-se vulnerável também é um belo caminho para você autorizar as outras pessoas a também poderem falar sobre o que estão sentindo. Doutora Dulce, a senhora acha que as doenças mentais elas têm pesado mais sobre as mulheres, por exemplo, né? Porque existe um pouco essa discussão até dentro das empresas que elas ocupam esse papel maior de cuidadora. E como que as empresas podem ajudar a melhorar essa situação? Porque a mulher é uma força de trabalho importante ali dentro, né? Sem dúvida. Eu acho que, bom, número um, eu acho que as mulheres, talvez elas, nesse sentido, elas provavelmente são mais transparentes. No sentido de conseguir falar mais sobre as questões das emoções. Isso é fato. Eu acho que os homens vão camuflar mais. E sim, até pela quantidade de papéis que a mulher exerce na nossa sociedade, ela está mais vulnerável, sem dúvida. Né? Ela está mais vulnerável a questões de assédio. É ou não é? Ela está mais vulnerável a questões, por exemplo, de não poder ser quem é, de ser interrompida quando fala, de não ser ouvida, de ser mal interpretada. Então, portanto, ela está mais vulnerável. E não é que a mulher é menos resistente. Isso é muito importante dizer. Ou que ela é menos resiliente. Que falta ali mais casco. Balela. Antigamente achava-se que a resiliência era uma coisa que uns tinham e outros não. É genético, você que desenvolve. Hoje, não é bem assim. A resiliência, ela é situacional. Eu serei tão mais resiliente quanto saudável for o meio onde eu estou. Então, é sobre como que a gente melhora o ambiente, o clima organizacional, como a gente melhora os processos de trabalho para que sejam psicologicamente seguros. Então, por isso é que eu digo, o caminho não é só mesa de ping-pong, pessoal, ou furor corporativo. Tem a ver com desenho do trabalho, tem a ver com relações, tem a ver com diminuir comando e controle, tem a ver com inteligência emocional das nossas lideranças, sobretudo tem a ver com a cultura organizacional. Doutora Dulce, quando a gente fala em ESG, né, que hoje aí está sendo muito utilizado, o tema principal em geral é o meio ambiente. Mas de alguma maneira a saúde mental pode se relacionar com as práticas ESG de uma empresa? Totalmente, né? Se a gente lembrar, é muito comum dizer-se, naturalmente, se relaciona com S, de social, tem tudo a ver, né? Em todos os aspectos, seja na questão de diversidade, como você está falando aí, seja para o recorte de gênero, seja para o recorte de raça, seja, enfim, né, para os neuroatípicos, seja para subgrupo de LGBTQIA+, tem tudo a ver. A saúde mental de todos esses grupos subrepresentados, ela está em maior risco do que dos grupos hegemônicos. Nem preciso explicar por quê, né, gente? Porque é isso, elas estão submetidas a muitos riscos psicossociais, a maiores riscos psicossociais, certo? Então, eu acho que é natural pensar no S, nas relações de poder, tudo isso está ali no S. No quanto as pessoas têm acesso à psicoeducação, à saúde, ao lazer, tudo isso tem a ver com a nossa saúde mental. Mas eu quero dizer que eu acho que não é só no S. Eu acho que se relaciona também
Por exemplo, no G de governança. Ali também tem espaço para a gente colocar na agenda estratégica a saúde mental dos colaboradores no nível da governança. Daquilo que eu penso aqui estrategicamente, da forma como eu faço que essa estratégia se transforme em tática e em operação. Tem que estar lá. Não pode estar segmentado. A saúde mental não é algo para estar só no departamento de recursos humanos. Não é para estar só no ambulatório de saúde ocupacional. Não é. Ou então, sei lá, de repente na copinha do café. Ela tem que permear tudo, gente. Ela tem que estar na estratégia da empresa, porque é um valor a ser reconhecido. Porque se não houver essa tal dessa saúde mental, é como dissemos, você perde competitividade, você aumenta seus custos, né? E no A do ambiente também, porque a gente sabe que aí o ar do ambiente saudável, né, é mais como um recurso, mais como um protetor, é um fator de proteção. Estar na natureza, conectar-se com a natureza, aumenta a nossa saúde mental. 15 minutos de exposição à natureza diminui o falatório interno, diminui os índices de estresse, diminui inclusive cortisol, todos esses biomarcadores de estresse, sabe? Então, um pouco assim que eu penso. A ESG na veia é sinônimo de saúde mental enquanto estratégia do negócio. Doutora Dulce, agora eu queria abrir um espaço aqui para a senhora dar alguma dica, seja de livro, site, filme ou qualquer outro tipo de conteúdo que a senhora goste, queira indicar para quem quer se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom. Olha, primeiro eu acho que de fato existem muitos conteúdos assim sérios hoje disponíveis gratuitamente na internet, né? Aqui no Einstein mesmo, nos nossos canais, você pode encontrar muita coisa sobre saúde mental, sobre transtornos mentais, sobre bem-estar. Como o Brasil é o país mais ansioso do mundo, eu vou indicar um livro que chama Toda Ansiedade Merece um Abraço. Eu acho Toda Ansiedade Merece um Abraço. Acho que leiam, gente. Isso é tão importante. É óbvio que as empresas, repito, elas estão para o adulto como a escola. Então, as empresas têm que abrir espaço para trazer literatura, para trazer discussões sobre, né, para aumentar o nosso repertório sobre saúde mental. Mas a gente pode buscar isso sozinho. Né? Sociedade do Cansaço é uma coisa que eu amo, assim, é uma leitura que não é muito simples no começo, mas você pode buscar podcasts que sumarizam o conteúdo, né? O mais importante é que as pessoas busquem, até por si mesmo, questões de autodesenvolvimento e autoconhecimento. Inteligência emocional, adoro, né? Do Daniel Goleman. Comunicação não violenta, né? Eu acho que é perfeito também o livro. Tem inclusive a versão de comunicação não violenta no trabalho, né? Enfim, acho que nem sei se eu vou me lembrar agora de mais livros que vocês podem fazer, utilizar-se, né? Eu acho que a Brené Brown é uma outra autora que muito boa, né? Felicidade Autêntica é um outro livro ótimo. Acho que já dei alguns. Doutora Dulce, muito obrigada pela sua participação aqui no videocast e por dividir com a gente, né, todo esse conhecimento aí tão importante sobre a saúde mental no ambiente corporativo. Mais uma vez, muito obrigada por ter participado aqui com a gente no videocast.
Eu que agradeço e digo só que, enfim, cuidem da sua saúde mental e das dos demais, né? Ajude, basicamente isso. Não nos esqueçamos que, como seres humanos, somos seres sociais. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde e do outro. Pensa sempre assim, qual é o impacto que eu estou causando sobre o outro? Eu estou contribuindo para a saúde mental e bem-estar dessas pessoas? Se eu não estou, o que eu posso fazer para contribuir? E um bom jeito de saber como que a gente contribui com o bem-estar e a saúde mental do outro é perguntar. Pergunte para ele, o que eu posso fazer por você hoje? E para você que acompanhou o episódio de hoje, eu espero que tenha gostado e refletido sobre como a saúde mental é um tema importante quando falamos sobre o futuro do trabalho melhor para todos. Para quem ainda não viu os nossos outros episódios, é só acessar o videocast no YouTube ou no Spotify. E não se esqueça de seguir o Projeto Draft nas redes sociais para acessar mais conteúdos. Até a próxima!